paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estarmos louvando juntos ao Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nossas vidas. E mais uma vez nós vamos estar aqui orando, agradecendo a Deus pelo Teu cuidado, pelo Teu amor para conosco. Eu quero te convidar a levantar esse clamor junto comigo neste momento. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem cuidado, Senhor, o Senhor tem nos amado de um modo muito especial, Pai. E no meu coração eu tenho um desejo, Pai, de retribuir a Ti, Senhor, todo esse amor, Senhor, todo esse cuidado, Senhor, para nossas vidas, Pai. Eu venho te pedir, Pai, que o Senhor continue conosco, Pai, com o Teu olhar de misericórdia, Pai, com o Teu cuidado, com o Teu amor, porque nós sabemos, Senhor, que nós não temos outro a quem recorrer senão a Ti, Pai. Ó Deus, que seria de nós senão a Ti, Jesus. E é a Ti que nós agradecemos e dedicamos o nosso louvor e a nossa adoração em o nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Irmãos, eu quero deixar também aqui um versículo no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, nós sabemos que a vontade de Deus ela sempre vai sobrepor sobre a nossa vontade. A vontade de Deus ela sempre vai prevalecer. E nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E quando nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós entendemos que o propósito de Deus nem sempre vai ser a nossa vontade, nem sempre vai ser o que queremos, mas nós sabemos que tudo que Deus faz sobre as nossas vidas é porque Ele nos ama. E nós precisamos amar a Deus de igual maneira, porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cumprido os seus propósitos em nossas vidas, e nós precisamos saber e entender que Deus ele nos ama independente da nossa vontade se cumprir, mas nós sabemos que a vontade dele sempre vai prevalecer e a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. E nós sabemos que tudo que Deus faz sobre nós coopera para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, se você ama o nosso Deus, você sabe que todas as coisas cooperarão para o seu bem. Tudo na tua vida irá prosperar, tudo na tua vida, tudo que você colocar a sua mão será abençoado, porque Deus ele está à frente dos seus propósitos. Sempre será o propósito do Senhor na sua vida. Amém? Vamos estar louvando. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Mas preciso aprender a confiar em Ti.
teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Seja sempre feita a tua vontade, Deus, sobre nossas vidas, Jesus. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu, Jesus. Muito obrigado. A paz do Senhor, queridos. Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos juntos para estarmos louvando a esse Deus que é poderoso, que é um Deus que cumpre as promessas dele na minha vida e na tua, e que nessa noite você possa estar ligada aí na sua casa, junto com os seus, para mais um momento nós adorarmos e desfrutarmos da palavra desse Deus. Eu quero te convidar a você abrir sua Bíblia em Ezequiel 37. Ezequiel 37, nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 14. É um texto muito conhecido de todos nós, mas eu quero te convidar que você abra aí a sua Bíblia e nós estaremos fazendo a leitura desse texto. Amém? Ezequiel 37. O vale dos ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito entre vocês, em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho,
um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha destes 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos extirpados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazer-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Deus soberano, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos pela tua presença nesse lugar. Te agradecemos porque se não for a tua presença, se não for a tua unção, se não for o Senhor falando, nós não compreenderemos nada. Então, Deus, eu quero te entregar a minha vida nas tuas mãos mais uma vez e pedir mesmo, Senhor, que aquilo que sair da minha boca não sejam palavras minhas, mas sejam palavras do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, encontre cada um que está ao alcance da minha voz e fala mesmo, Deus, fala mesmo, muda a história, tira do cativeiro, Senhor, seja Deus nas nossas vidas. Nós assim te agradecemos por tudo que o Senhor já fez aqui neste lugar e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te rendemos graças e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra, ela fala muito profundo ao meu coração. E foi esse texto que Deus ministrou para que nós nessa noite estejamos refletindo um pouco. O livro de Ezequiel é um livro muito rico. Eu tenho estudado ele algumas semanas, que foi o livro que Deus nesses últimos dias tem me colocado para estudar. E eu tenho aprendido muito com esse livro, porque, queridos, eu vou falar uma verdade. Muitos, às vezes, não acreditam que nos dias de hoje o Senhor, o soberano Deus, ainda pode e faz e dar visões ao seu povo. Você pode estar pensando assim: que isso, irmã Valéria? Mas é uma verdade. Muitos, às vezes, estão caminhando com Ele, andando com Ele, mas não acreditam que ainda isso possa acontecer. O livro de Ezequiel, se você for lendo, estudando ele, você vai perceber como que o Espírito Santo conversa com Ezequiel. Como que ele dá visões a ele, mostra, mas ele também dá o discernimento de cada visão que ele vai dando a Ezequiel. E o Espírito Santo ainda hoje, irmãos, faz isso. Ele nos dá visão e ele nos ajuda a discernir aquilo que ele quer falar com a sua igreja.
E quando eu falo a sua igreja, isso pode ser num templo, você transmitir o recado do Senhor, como pode ser eu no meu particular com Deus, ou você no seu particular com Deus, porque você é a igreja do Senhor, eu sou a igreja do Senhor. E muitas vezes o Senhor quer falar comigo e com você, num particular, num secreto, mas alguns ainda no dia de hoje não estão crendo que isso seja possível. E eu estou dizendo isso para você porque foi o que o Espírito disse ao meu coração. Filha, muitos ainda no dia de hoje não creem no que eu posso fazer, na verdade no que eu estou fazendo. Tenho eu dado visão, tenho eu revelado, mas o meu povo, que diz que está clamando pelo meu nome, não tem acreditado no que tem acontecido, que ainda há de acontecer. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia e nós vemos quando Pedro, eu ainda não entrei na palavra, eu só estou dando o que o Espírito, falando aqui o que o Espírito está bradando no meu coração. Quando Pedro, ele vai ao templo, antes dele entrar ao templo, tem um coxo na porta. E antes dele entrar, aquele homem está ali, mendigando esmolas, pedindo ajuda. Repare bem, pedindo ajuda. Só que Pedro diz o que para ele? Eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Pedro não tinha bens materiais para ajudar aquele homem, mas o que ele tinha nele era o Espírito Santo de Deus. E o Senhor da vida dele era capaz de, por uma palavra, fazer aquele coxo andar. E ele estava à porta do templo. Pedro ainda nem tinha entrado no templo. E veja bem, se ele do lado de fora, ele disse uma palavra no nome de Jesus e o coxo saltou. Ele não andou não, ele saltou. E ele entra no templo saltando, dando graças, dando glória por um milagre que ele havia recebido. Então pensa comigo, esse Deus que curou um coxo do lado de fora, o que esse Deus é capaz de fazer do lado de dentro? Daqueles que precisam estar ligados, estar conectados com esse Deus. Porque Ele é Deus que cura lá fora e aqui dentro. Com uma palavra Ele faz. Quando nós entramos nesse texto de Ezequiel, do Vale de Ossos Secos, nós nos reportamos primeiro lá em Ezequiel 2, quando Deus chama Ezequiel. E eu quero ler para você, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 6, está escrito assim: E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. E lá no final do 8 vai dizer: não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Pedro comeu aquilo que o Espírito Santo de Deus dava-lhe para ele comer. Enchia a boca dele e Pedro comia. E entendia que o Deus que ele servia era capaz de curar. Por isso ele disse: levanta e anda. E aqui no texto de Ezequiel nós vamos ver mais uma vez um feito do Espírito Santo. Como em toda a Bíblia nós vamos ver curas, milagres acontecendo, nós vamos ver aqui no 37, quando o Espírito dá uma visão, quando o Senhor dá uma visão a Ezequiel,
ele está dizendo para Ezequiel assim, olha só, Ezequiel, lá no começo do chamado dele, você vai falar para uma nação rebelde, uma nação que não está querendo nada comigo, uma nação que está à deriva, está fazendo o que ela quer, mas querendo ela ouvir ou não, você vai falar da mesma forma, porque sou eu que vou falar através de você. Abra a sua boca, coma, para que você consiga falar. E é a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus me ensina, querido, te ensina. Como nós vamos pregar, como nós vamos falar desse Deus, se nós não acreditarmos naquilo que Ele tem poder para fazer. Por isso eu iniciei falando que existe ainda crentes que não acreditam no poder que o Espírito Santo de Deus tem para te dar a visão. Talvez Ele não use todos, talvez Ele não dê a todos, mas Ele continua dando visão, Ele continua dando discernimento, Ele continua usando o povo dEle, os filhos dEle, para a glória e honra do nome dEle. Aqui nós vemos o Espírito Santo de Deus dizendo para Ezequiel, Ezequiel, eu vou te mostrar. Se nós formos ver, um profeta, né, um sacerdote, ele não poderia entrar num vale de ossos secos, num cemitério, né? Num popular, não poderia entrar no cemitério, porque era um lugar imundo. E sacerdote não entrava em lugares imundos. Só que aqui, como é uma visão, problema nenhum Ezequiel entrar, porque o Espírito não diz para ele, Ezequiel, fica aí paradinho, que eu só vou te mostrar. Não, o Espírito diz para ele, anda de um lado para o outro, para que você veja como está esse lugar. Os ossos estão muito secos, eles estão sendo consumidos por aves, por animais, estão sendo devorados pelos animais. Irmãos, esse texto, ele é muito rico para a minha vida e para a sua, porque às vezes você pode ler e não prestar muita atenção na veracidade desse texto. Quando o Espírito diz para Ezequiel, anda para que você possa ver. E ele começa a conversar com Ezequiel o que quer dizer aquele cenário, o que quer dizer aqueles ossos. E mostra para Ezequiel o poder que ele tem. E com uma palavra, aqueles ossos podem ser juntados e aqueles ossos podem ganhar vida. E como nós lemos, e vai discorrendo, ele vai dizendo, profetiza sobre esses ossos. E aí Ezequiel pensa, ele pergunta para Ezequiel, será que esses ossos podem retornar à vida? Ezequiel pensa por um tempo, mas diz, Senhor, só o Senhor sabe. Sabe por quê, queridos? Porque se Ezequiel fosse humanamente falar, ele diria, não tem condições desses ossos voltarem a viver. Não tem condições. Mas ele sabia que quem estava ali falando com ele não era qualquer um. Ele sabia quem estava ali com ele. Ele sabia que quem estava ali com ele era poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, projetamos para a nossa vida. Ele sabia que era o Senhor, era um Deus poderoso, e ele diz, Senhor, só tu sabes. E ele diz para Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Ai, irmãos, se a gente conseguisse verdadeiramente entender o que o Espírito Santo quer falar comigo e com você nessa noite, quando ele diz profetiza, ele está dando ordem, pode fazer porque eu já garanti. Faz porque eu já garanti, porque antes de eu mandar você fazer, eu já garanti. Não é você que vai fazer, não é você que vai falar, sou eu que vou fazer através da tua vida. Então profetiza.
Irmãos, porque nós não tomamos posse mesmo da palavra do Senhor? Por que nós não colocamos em prática aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem nos mandado a fazer? Porque nós temos medo. Nós muitas vezes nos acovardamos e não fazemos. Pedro fez do lado de fora, e quando ele entra, aquele coxo entra, por que as pessoas ficam espantadas? Mas as pessoas estavam dentro do templo. Por que se espantar com o feito do Senhor? Elas não estavam ali adorando, elas não estavam ali buscando? Por que se espantar com o feito do Senhor? Porque estavam dentro do templo e não estavam reconhecendo verdadeiramente o Deus que elas estavam lá adorando. E isso pode acontecer comigo e com você, estar dentro do templo e mesmo assim não acreditando, não tendo fé naquele que você disse que está adorando. E você pode dizer, irmão Valério, está falando demais. Não estou, porque eu estou falando aquilo que o Espírito está me impulsionando a dizer para você. Às vezes nós temos crentes dentro do templo que não estão acreditando naquilo que Deus é poderoso para fazer. Quando o coxo entra, por que aquelas pessoas se admiraram? Não tinha que se admirar, eles não estavam dentro do templo adorando? Então, quando ele entra curado, eles tinham que glorificar, porque Deus tinha feito do lado de fora e tinha poder para fazer também do lado de dentro. Ó, meu querido, Deus tem poder para fazer aqui dentro, Deus tem poder para fazer dentro da tua casa, Deus tem poder para fazer onde Ele quiser e o que Ele quiser, com uma palavra. E nós precisamos crer nisso, confiar nesse Deus. Quando Ezequiel diz, Senhor, só Tu sabes, porque ele sabe que o Senhor é poderoso, porque ele sabe o Deus que estava falando com ele, e ele se sentia agradecido, porque o Senhor falando com ele, o Senhor ensinando Ezequiel sobre um povo, porque quando ele está ali naquele vale, e ele vê aqueles ossos sequíssimos, sendo devorada, a carne já tinha sido devorada por animais. Ó, irmãos, quantos crentes hoje estão sendo devorados e não percebem que estão sendo devorados? E ao invés de se levantarem, ao invés de pedirem para o Senhor, Senhor, me dá vida, Senhor, me renova, me põe de pé novamente, começa a ir fraquejando, e quando vê, já não faz parte mais do exército. No capítulo 2, nós vamos iniciar ele, o texto vai iniciar falando, homem, fique de pé, filho do homem, fique de pé, pois eu vou falar com você. Quantos hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo, fica de pé porque eu quero falar com você. Fique de pé porque eu estou falando com você. E não consegue se colocar de pé. Não ouve, não tem a sensibilidade de ouvir o Espírito dizendo, fique de pé, porque eu quero falar com você. Aleluia! Irmãos, e eu estou te dizendo, não como uma pessoa perfeita, como uma pessoa que não tem dificuldade na sua vida. Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe, mas Ele diz para mim e para você, fique de pé, porque eu quero falar com você. Da mesma forma que Ele falou com Ezequiel, e Ele vai dando visões para Ezequiel, vai dando discernimento daquelas visões, o Senhor quer falar com você. O Senhor quer falar comigo, Ele quer nos revelar, Ele quer ter intimidade com você. Domingo aqui à noite, o pastor Leonardo disse, chega de ficar no raso, o Senhor não quer mais que a gente fique no raso, o Senhor quer que a gente vá para o profundo. E que profundo é esse, querido? Peça ao Senhor para te revelar que profundidade é essa que Ele quer que você chegue, que profundidade que Ele quer que eu chegue. Quando Ele diz para Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. E aí Ezequiel vai dizer, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sobe dentro desses mortos para que vivam.
profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Irmãos, entenda. Você está fazendo parte de um exército de Cristo vivo, ou você está na galeria dos heróis que já combateram o bom combate e morreram? Mas não morreram porque Deus levou, não. Estão vivos, mas estão parecendo que estão mortos. O Senhor, nesse texto, Ele está dizendo isso para mim e para você. Quando Ele diz para Ezequiel, profetiza conforme a ordem recebida. Queridos, eu e você não podemos fazer nada se nós não tivermos ordem do céu. Então não finja falar ou entregar ou fazer algo que a sua carne está mandando. A ordem tem que vir do céu para que a terra receba. E pode ser através de você que a terra vai receber o que o Espírito de Deus está mandando. Só que a gente precisa estar ligado com Ele para entender o que Ele está fazendo, para entender o que Ele quer fazer, para entender as promessas que Ele quer cumprir. Nesse texto de Ezequiel, aqueles ossos humanamente não podiam mais viver. Não poderiam humanamente. Mas quem estava falando tinha poder para fazer aqueles ossos viver. E quando vem aquele vento e os ossos começam a se encaixar um no outro, e pense bem, cada osso se encaixou no osso, mas não encaixou no osso errado, não, encaixou no osso certo, para você ver a perfeição de Deus. A mão não se encaixou no ombro, não. Cada osso foi se encaixando da maneira correta, da forma correta, porque Deus, Ele não faz nada errado, Ele nunca vai fazer nada errado. Então naquele momento ali os ossos foram se encaixando um no outro da maneira correta. Só que os ossos se encaixaram, a pele também cobriu os ossos, mas ainda faltava uma coisa, para que aquele exército conseguisse ficar de pé. Faltou vida. Faltou vida. E quem era o autor da vida? Quem é o autor da minha vida e da sua vida? Em Hebreus 4:12 nós vamos ler que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor traz vida para a minha vida e para a tua vida. Não importa o que a gente esteja passando nesse momento ou que nós passaremos, a palavra do Senhor é vida. Ela é vida e ela traz vida para aqueles que estão mortos, para aqueles que estão precisando ressuscitar. Estão vivos, mas estão mortos, estão precisando espiritualmente ressuscitar nesse tempo. E quando o Senhor fala e traz vida àqueles ossos, irmãos, nós podemos lembrar de Adão. Quando Adão estava lá naquele jardim, ou melhor, quando o Senhor estava naquele jardim e Ele fez Adão, mas faltava uma coisa para que Adão vivesse, era vida, uma palavra de Deus. Adão viveu. Depois ele viu que Adão estava sozinho. Enquanto Adão dormia, quando Adão acordou, ele já tinha uma surpresa, já tinha uma companhia para ele. Adão poderia se perguntar, mas como? Só tinha eu aqui? Eu, Valéria, falando. Só tinha eu aqui? Agora apareceu essa mulher, por quê? Que Adão em momento algum duvidou, questionou, por quê? Porque ele sabia que o Deus que criou ele tinha capacidade de criar qualquer um ou qualquer outra coisa. Porque ele era mantido por esse Deus, ele era sustentado por esse Deus. Então, queridos, se eu e você cremos nesse Deus, confiamos nesse Deus, por que a gente não continua confiando naquilo que esse Deus tem capacidade para fazer por mim e por você? Quando Ezequiel vê
aquele exército de pé, oh aleluia. Quando Ezequiel vê aquele exército de pé, só tem uma palavra que define isso: a mão do Senhor é poderosa para fazer. E o texto ele finaliza dizendo isso: porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Aquilo que Deus fala, Ele faz. Ele não é homem para mentir. Ele fala e faz. José, irmão, passou por muitas dificuldades, eu e você sabemos disso. Mas você acha que, como o Tiago e o Gabriel estavam aqui ministrando no louvor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Você acha que em algum momento da vida de José, o Senhor perdeu o controle? Você acha que tudo que José passou foi porque o homem quis, foi porque os irmãos dele quiseram? Não, tudo estava no controle do Senhor para um propósito, para um objetivo. José não sabia onde ele chegaria. A única coisa que ele sabia é que ele estava sofrendo, que saía de um sofrimento e entrava no outro, saía de um sofrimento e entrava no outro. Ele não sabia onde ele ia chegar, mas o Deus de José sabia onde queria levá-lo. E é esse Deus que sabe aonde quer me levar, aonde quer te levar. Meus queridos irmãos, analise essa palavra e entenda que o haja do Senhor pode chegar aí na tua casa hoje. Assim como chegou lá no Gênesis e ele disse: haja luz e houve luz. Separa as águas e as águas foram separadas. Assim como ele diz para a terra se dividir, entre terra e água foram divididos. Esse haja dele pode chegar na tua casa hoje, na tua vida hoje. Eu não sei o que você está passando em meio a essa pandemia, em meio a tanta tribulação, a tantas dificuldades. Eu não sei o que você está vivendo, mas uma coisa eu sei, que o Senhor, Ele é poderoso para cumprir a promessa dele na tua vida e fazer os seus ossos, que você está sentindo que ele está ficando seco, está ficando sem vida e você não está conseguindo fazer parte desse exército vivo. O Senhor é poderoso para te colocar de pé hoje. O Senhor é poderoso para te colocar de pé hoje, querido. Aonde você está, Ele tem esse poder de te colocar de pé e trazer vida para você. Trazer vida para você. Aquilo que você pensa que está morto, Ele pode ressuscitar. O significado dessa visão que o Senhor deu a Ezequiel era porque Israel e Judá era uma nação que estava dividida e morta, como aqueles ossos secos num campo de batalha. Israel e Judá estavam divididas, os ossos estavam secos naquele campo de batalha. Nós estamos também em guerra, irmãos, nós estamos numa batalha, só que muitos estão deixando esse exército. E talvez você tenha ouvido de várias formas essa mensagem, essa palavra, esse texto, mas hoje o que o Espírito Santo de Deus traz ao meu coração e eu preciso mesmo compartilhar com você. Você faz parte de um exército, de um Deus vivo, de um Deus poderoso e que te recrutou para a batalha. Então se levante e vá lutar. Vá lutar com as armas que o Espírito Santo de Deus vai te dar. As armas que o Espírito Santo de Deus vai me dar. Oh, aleluia! É Ele quem vai nos revestir. Ou você pensa que Efésios 6 está ali para a gente fingir que lê? Revestidos de toda a armadura de Deus, para que a gente possa conseguir enfrentar a batalha, os dardos inflamados do inferno.
E esse revestimento tem que ser pedido todos os dias. Essa armadura tem que ser colocada na nossa vida todos os dias, para que a gente possa conseguir continuar de pé. Se você acha que os teus ossos estão secos, que você está sem vida, peça ao Deus que dá a vida, que te dê vida nesse momento e que ressuscite os seus sonhos. Não pense, irmãos, que a guerra acabou. Não pense que já era. Pense no Deus que você serve. E por mais que às vezes você esteja te sentindo sozinho, esse Deus está aí com você. Esse Deus que tem lutado as suas guerras. Por mais que você pense, não estou vencendo, esse Deus está cuidando de tudo. Aleluia! Esse Deus está cuidando de mim e de você. E que a palavra do Senhor entre mesmo na tua casa, e que se os seus ossos estiverem secos, se secando, irmãos, em nome de Jesus, que nessa noite haja vida na tua casa, haja vida na tua família, haja vida, e volte para o exército vivo de Jesus. Volte a caminhar, volte a fazer tudo aquilo que você fazia e por algum motivo você parou, no nome de Jesus. Peça revestimento do céu e faça parte de um exército vivo, de uma igreja viva, de uma igreja que precisa mesmo, todos os dias, buscar esse revestimento. Que a graça do Senhor alcance o meu coração e o seu coração. Aleluia. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, no produto da oliveira brinca, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira brinca, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira brinca, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
querido, que você tenha verdadeiramente entendido que, embora você não consiga ver, o Senhor está cuidando de você, aleluia. O Senhor tem cuidado da tua casa, o Senhor tem cuidado das suas causas, o Senhor tem estado com você. E ainda que você não consiga ver, o Senhor está com você. Ah, Espírito Santo de Deus, nós te damos graça, nós te damos glória, porque o Senhor é um Deus que cumpre suas promessas na nossa vida. Ah, Espírito Santo de Deus, invada mesmo o nosso coração, o nosso entendimento, Deus, para que a gente possa, Deus, viver as promessas do Senhor na nossa vida. Nos ajuda a fazer parte desse exército do Senhor, um exército vivo, um exército forte, um exército que o Senhor fez e nos colocou de pé. Ah, Espírito Santo de Deus, invada cada coração, Deus, e coloque no lugar tudo que está fora do lugar, aleluia. Coloque no lugar aquilo que está fora e nos ajuda a te obedecer, porque nós temos certeza que essa aflição, que essa angústia não vai nos matar, aleluia, porque o Senhor é o dono da nossa vida e nós te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor já está trabalhando na nossa mente, no nosso coração, trazendo vida ao que está morto. Ó Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, nós rendemos graças ao Senhor pela tua palavra, por esse tempo aqui, Deus. Que lugar que o Senhor preparou. Ah, Senhor, que atmosfera que o Senhor preparou. Ah, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. Nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, querido. Que a graça do Senhor alcance a tua vida e a tua família. Fique em paz.